O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. E guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os Atos dos Apóstolos, cuja primeira leitura pertence, nos apresenta o grande apóstolo Paulo, que em Éfeso, onde ficou 3 anos trabalhando, fazendo daquela comunidade cristã uma comunidade afervorada, dinâmica, mas ele sentiu, quase na inspiração de Deus, que tinha de partir de Éfeso para Jerusalém, onde seria preso para ser condenado. E daí depois vamos saber que ele apelou para o imperador de Roma e foi levado para Roma, onde foi martirizado. Então Paulo, consciente o que lhe estava a providência preparando, se despede da comunidade. Despedindo da comunidade, ele recomenda 2 coisas. A primeira, cuidado que depois de eu ter semeado a palavra de Deus no meio de vocês e ter feito de vocês uma grande e bela comunidade cristã, em 3 anos de trabalho, se preparem que vão chegar aqui lobos ferozes, os quais vão fazer arruaça aqui no meio de vocês, vão criar confusão, vão despejar teorias que não eram das minhas. É uma advertência. Esta advertência serve sempre, porque quando o Espírito Santo forma um texto da Sagrada Escritura, é palavra de Deus que fica ensinando sempre até o fim do mundo. O que este fato de Paulo nos ensina? Que ao longo da história da Igreja vai acontecer sempre esta confusão. Vai se introduzir dentro da Igreja pessoas que, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, se deixando
rotular como cristãos fiéis, fidelíssimos a Jesus Cristo, vão semear joio, confusão. Vão criticar o que os apóstolos disseram. E isto em nome de Deus. E muitos vão cair nesta armadilha. Parece coisa de tempo passado. São tempos que acontecem ao longo de 20 séculos da história. As heresias. Entre elas, nós temos também os nossos irmãos protestantes, que anunciam coisas criticando os apóstolos de agora, que o Papa, os bispos, que são os continuadores dos apóstolos, os que nos garantem a verdadeira doutrina de Cristo, aquela que Jesus confiou aos apóstolos, rezou por eles, para que o Espírito Santo assistisse, para que da boca deles, da pregação deles, nunca saísse uma heresia, um erro, mas que eles pudessem sempre repetir e anunciar só as verdades que Jesus tinha anunciado. Mas, como Paulo, assim também a igreja recomenda o cuidado, que tem muitas pessoas que, em nome de Cristo, se apresentando como cristãos, vão semear muitos erros, muitas inverdades, criticando a verdade que Jesus confiou aos apóstolos. Isto acontece no nosso meio, vai acontecer sempre até o fim do mundo. É o grande drama da verdade de Deus. Daí nós deduzimos. Os que ficam com o Papa e os bispos, fica sempre igual. 20 séculos de história da igreja, a verdade é sempre a mesma. Porque tem uma garantia da autoridade apostólica que Jesus deixou e rezou o Espírito Santo por eles, para que, assistidos pelo Espírito Santo, não pronunciam erros nenhum, se mantêm fiéis à doutrina de Jesus. Mas, infelizmente, tem tantas heresias, tantas inverdades que atacam a verdade de Jesus, se apresentando como autênticos, genuínos, fiéis ao Evangelho, mas não são fiéis ao Evangelho, porque vão contra a doutrina dos apóstolos, que é a garantia da verdade de Deus. É uma advertência. A segunda coisa que São Paulo recomenda é de não ficar de braços cruzados. Eu fiquei aqui como apóstolo e para me manter, para a minha sobrevivência, eu trabalhei com as minhas mãos. Ele era um construtor de tendas. Então trabalhava de noite para poder ganhar o pão de cada dia, para não ser de peso a ninguém. Então recomenda aos cristãos de serem ativos, não cruzar os braços, até chega a dizer: quem não trabalha, não coma. Deveria ser uma regra muito boa para todo mundo, tanto preguiçoso que vão só assaltando este lugar de trabalhar. Quem não trabalha, não coma. Que temos de apreciar a atividade, o trabalho, como nobreza do homem que sabe colaborar com Deus para construir ou para melhorar este mundo. E o Evangelho de hoje é a conclusão daqueles belíssimos sermões, chamamos assim, ou revelações, que Jesus faz no cenáculo, onde ele instituiu a Eucaristia, o sacerdócio, fez o lava-pés dos apóstolos, antes de ser preso. Portanto, é um clima de uma grande intimidade, um clima em que Jesus revela a riqueza do coração dele. E depois de 4 capítulos que São João dedica a estas revelações, 13, 14, 15 e 16, no capítulo 17, o dedica todinho para uma oração de Jesus, que é tão bonita, oração pessoal dele com o Pai, que se chama
oração sacerdotal de Jesus. E o trecho de hoje é um pedacinho desta oração de Jesus. Sintetizando um pouquinho a oração de Jesus, esta segunda parte, ontem foi iniciada esta oração, Jesus recomenda aos apóstolos de ficarem unidos, que seja unidos, seja um. E como dissemos na primeira explicação da primeira leitura do comportamento de Paulo, a recomendação de Paulo, esta unidade dos apóstolos em si é realizada só na Igreja Católica, em que todos os bispos, cada um tem a sua autonomia na sua diocese, mas todo mundo sempre se defronta com o que o Papa diz e faz lá em Roma. Que o sinal da unidade, a presença do Papa que Jesus colocou na pessoa de Pedro, era para manter os apóstolos, portanto, os bispos atuais, unidos entre eles, para que o Papa seja sinal de unidade, em que há uma comunhão maravilhosa, em que circula o mesmo Espírito Santo e todos os bispos professam e anunciam e vivenciam e evangelizam a mesma verdade. Se algum bispo descanteia um pouquinho, eis que o Papa chama a atenção, não espera aí, não é por este caminho, e a unidade se recompõe. Se quem desobedece já cai na heresia. Então, este é muito importante, esta preocupação de Jesus, antes de ser preso, prevendo o futuro. Jesus recomenda a unidade entre eles. Fiquem unidos como eu e o Pai somos um. E daí Jesus reza ao Pai: Pai, conserva-os um, como nós somos um. Que todos os apóstolos que eu escolhi e os que vão suceder a eles se mantenham sempre nesta comunhão, para que a verdade seja anunciada, defendida, porque esta verdade vai libertá-los. Que ninguém se perca, como se perdeu um entre eles, Judas Iscariotes, que foi trair a Jesus, mas que ele fique um, com toda a fraqueza deles. E recomenda ao Pai para que estes apóstolos, todos os bispos, o Papa unidos, não vivam uma vida mundana, mas que vivam uma vida cristã, conforme Jesus viveu e ensinou. Eles não devem sair do mundo como eu estou saindo do mundo, diz Jesus. Estou voltando para a minha casa, para Deus. Mas eles devem ficar no mundo, sofrendo, trabalhando, anunciando a verdade, mas não devem ser do mundo. Não deve haver na vida dos bispos e do Papa a mundanidade, os vícios que o mundo anuncia, propaganda e professa. Devem ser genuínos. O comportamento deles seja o comportamento de uma sociedade nova, a sociedade de Cristo, como Jesus viveu e como ele anunciou. Então, estas duas recomendações vale a pena nos lembrar para vivenciar hoje, depois de 20 séculos de cristianismo, como Jesus é sempre atual. Então, nós estamos no período de oração pela unidade da Igreja, até domingo próximo. Todos nós cristãos, batizados validamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos de ser preocupados e responsáveis da unidade da Igreja, que infelizmente é um escândalo. Esta igreja que foi diferenciada, despedaçada em milhares de seitas, cada um se diz cristão, cada um prega o que quiser, sem que ninguém possa fiscalizar e unificar novamente, embora às vezes se chamem evangélicos, mas que ofendendo a unidade do Evangelho.
nós temos de rezar por esta unidade, para que todos batizados validamente, todos cristãos, ortodoxos, católicos e protestantes, entendam esta oração de Jesus. Em lugar de multiplicar as seitas, as divisões, tem de voltar atrás para realizar a unidade. Para isto que Jesus rezou, não para dividir, para unir. Este Evangelho, que não muda, porque é a oração de Jesus, a última oração que Jesus fez oficialmente antes de ser preso. Portanto, tem um valor imenso. É uma declaração oficial de Jesus, fundador da igreja, para toda a igreja de todos os tempos, para trabalhar pela unidade e não pela divisão. Rezemos por este motivo. E agora vamos rezar, tudo de pé.